E antes de mais nada, Dani, assim, a gente sempre começa tentando explorar um pouco mais sobre a história e o histórico de quem é convidado ou convidada nosso. Então conta um pouquinho a respeito de como você chegou na Credix e conta pra gente um pouco da sua história e, na sequência, emenda um pouco sobre o que a Credix tem feito ao longo do tempo também. 2022 foi um ano muito louco, né? Sim. Porque eu entrei como Chief of Staff, a gente tinha acabado de levantar a nossa Série C na época, GIC tinha entrado, tava super boa, a gente tinha uma projeção de quase dobrar o headcount até o final do ano. Em março, o mundo virou, dinheiro secou, os mercados, né, derreteram. E aí eu vi tudo pelo background de mudar a estratégia de uma empresa, de que era crescimento, não importa, né, lucratividade, para um momento que era não corta, headcount corta, pensa só em lucratividade, como é que a gente chega, né, numa margem positiva, muda a estratégia, Pix, licença. O growth já ficando, obviamente é sempre importante para uma estratégia de startup, mas colocando em primeiro lugar, break-even e tudo. Exato, e eu tava vendo aquilo do lado do CEO, porque eu participava de tudo, participava dos boards, eu via o que estava acontecendo, e eu vi a gente, né, mudar uma estratégia de vamos ser muito mais intencional sobre onde a gente está investindo dinheiro. O CEO veio para o Brasil e ele começou a me treinar na segunda metade de 2022 e eu virei o braço direito dele na operação do Brasil. E aí, no final do ano, quando eles decidiram separar Brasil e Colômbia, porque Colômbia, para quem não conhece a AD, putz, eles são enormes lá, assim, é só uma das maiores, ou a maior fintech da Colômbia. Então, era uma empresa que já tinha vamos saber, uma puxada de mercado diferente. As pessoas já ligavam pra eles falando, putz, eu preciso de ad porque o meu cliente tá pedindo. Já era um estágio diferente. E o Brasil ainda tava muito mais iniciante, assim. Então, eles decidiram mudar, né, separar as operações, especializar os times. E o Santiago, que é o CEO, e era, né, eu era chief of staff dele na época, me chamou pra ser co-head do Brasil. E aí, em 2023, eu assumi o Brasil junto com a CPO da AD. Aí foi super legal, assim, putz, a gente teve algumas metas legais, acho que mais ainda o foco em lucratividade. Em 3 meses a gente conseguiu virar a chave de, né, a margem de topo, vamos dizer assim, do nosso P&L ter virado positiva. Só que foi o que você falou, lucratividade não tem como você crescer no mesmo ritmo. Naquele momento o mercado ainda estava meio incerto de para onde ia ponderar. Os múltiplos acho difícil voltarem aos patamares anteriores. Sim. E aí, no final, né, do primeiro semestre de 2023, a AD decidiu fechar no Brasil, com o intuito de conseguir focar numa operação que já era muito mais sustentável, já tinha um path, né, para lucratividade ali de margem líquida mesmo, bem forte até o final do ano, no máximo 12 meses. E aí, nessa virada, eu ajudei a fechar a operação do Brasil, saí e comecei a olhar. Sim. E aí, eu lembro a mensagem que o Thomas me mandou, assim, ele me putz, vi que você tá procurando coisas novas, etc. O Thomas da Credix. O Thomas da Credix. Sim. Nunca tinha ouvido falar, não sabia. Porque, assim, na época, e eu falo agora um pouquinho da Credix, né? A Credix, ela nasceu em 2021, com fundadores belgas que trabalhavam na Intellect. A Intellect, ela é uma consultoria de serviços financeiros. E basicamente o que eles constroem é tecnologia de blockchain, smart contracts, tokenização para grandes instituições financeiras na Europa e nos Estados Unidos principalmente, mas também atuam na Ásia, enfim, bem grande assim. E os dois founders trabalhavam lá e fizeram vários projetos de tokenização e de blockchain ao longo, né, dessa experiência, por assim dizer. E aí eles notaram que em 2020 e 2021 você tinha um cenário de mundo muito específico. Sim. Você tinha taxas de juros muito baixas nos Estados Unidos, com um apetite para risco muito alto. E era um momento que na América Latina estava tendo um boom de fintech. E apesar de equity, né, ser sempre, naquela época, tá bastante bem servido, você fazer crédito com equity é quase loucura. Sim. Porque o custo do dinheiro é muito alto. Então tava todo mundo procurando um parceiro de dívida que fosse ter um custo de capital menor, mas os bancos aqui não tinham apetite para fintech. Você tem muita pouca asset manager que só faz dívida no Brasil. Falaram, é isso. Existe um pool de capital sobrando, né, no norte, uma necessidade muito forte de capital no sul. Vamos construir blockchain para ligar essas duas pontas. Sim. E assim fizeram, assim, construíram uma plataforma de blockchain que conseguia trazer o dinheiro em USDC, fazer toda a parte de hedge de câmbio, trazia o dinheiro, eles fizeram o deployment, né, investiram $50 milhões, quase 300 milhões de reais em 12 facilities de dívida, Brasil, México e Colômbia. Sim.
E eles entenderam, acho que, obviamente, quando você vai fazer um investimento em dívida, putz, tem muita análise, você pega todos os dados, você tá olhando aquele asset, você faz o monitoramento daquela carteira. E começou a ficar muito claro, né, conforme o mundo foi mudando. Estados Unidos aumentou a taxa de juros, né? Acho que o momento não era tão mais propício, o solo não era mais tão fértil. Putz, a oportunidade ficou clara. Agora, ao invés de intermediar, o grande valor de tecnologia vai ser em originar crédito. E com base nessa história de 2021, 2022 e 2023, eles viraram, putz, qual que é aqui o maior espaço de crédito que eu posso atuar, né? Onde é que tá a maior dor do Brasil? Putz, mercado B2B ficou muito claro, né? Eu acho que, falando um pouco da tese, assim, e eu vim de Buy Now, Pay Later B2C, né? Sim. Então, quando o Thomas começou a conversar comigo, muito do que a gente falou, a gente passou 6 meses conversando sobre tese, etc. Porque era... Mas ele já tinha na cabeça dele que ele queria... um Buy Now, Pay Later B2B. Ah, entendi. Legal. Mas ele tava tentando entender qual que era, né? Porque tem várias formas de você fazer isso. Claro. Você podia fazer via só antecipação de recebível, você podia fazer uma factoring digital. Tem várias entradas nesse mercado. Mas como você faz o que a gente chama de go-to-market, qual que é de fato a necessidade, onde é que a gente vai ver mais valor e melhores margens, ainda era uma pergunta. Sim. Então a gente conversou muito sobre o modelo de Buy Now, Pay Later. E o modelo de Buy Now, Pay Later B2C, ele diverge muito do B2B por conta das características do mercado B2B. Então, putz, o mercado B2B hoje é 3 vezes maior do que o mercado B2C. Tá? Ele é avaliado em mais de 3 trilhões de reais ao ano. Só que grande parte desse mercado, grande parte, eu digo 80% desse mercado, é feito em cima de crédito. Sim. Porque até esse microfone, esse copo chegar na nossa mesa, quantas pessoas da cadeia produtiva não tiveram que pegar crédito porque o dinheiro final não tinha chegado ainda? Então, é um processo onde crédito é o maior instrumento para você gerar economia e crescer as empresas. Só que o que acontece? Durante muito tempo, ou melhor, até hoje, esse mercado é 99% offline. Sim. E aí, quando a gente olha, por exemplo, tanto lá para fora, se a gente pegar a média Estados Unidos e Europa, 14% já é digital, ao invés de 1%. Sim. Então, existe ali a gente está uns 10 anos atrás, isso vai acontecer. Do digital.